Fala pessoal, aqui é o Medina falando, bem-vindos ao canal Missão Live. E hoje eu não vou trazer um vídeo sobre transmissão para a internet. Então você que já é inscrito, já me acompanha aqui no canal, sabe que eu trago vídeos relacionados à transmissão. E você que chegou aqui através do assunto novo SGA, esse canal é destinado à transmissão para a internet, mas eu também trabalho como ADM de redes. E lá no meu trabalho eu tive a necessidade de implantar um servidor de sistema de senhas, gerenciamento de senhas, enfim. E aí eu encontrei o sistema novo SGA. Acabei fazendo uma certa amizade ali com o desenvolvedor, com o Rogério, e a gente tem trocado ideia, e eu cheguei aqui no consenso de instalação que me serviu, e eu, para contribuir à comunidade, toda a ajuda que eles nos dão, né, tanto o Rogério como toda a comunidade, eu vou gravar para vocês aqui um tutorial de instalação, do zero até a parte de usar o sistema mesmo. Então, mesmo que você não tenha interesse nesse assunto, que veio através do canal relacionado à transmissão, acompanhe essa playlist, que talvez seja interessante para você também aí futuramente, tá bom? Muito bem, qual vai ser o cenário, pessoal? No caso, eu fiz a instalação local. Tá? Então, eu peguei um computador, instalei o Linux, no caso aqui o Ubuntu Server 2404, enfim, pode ser outra versão, mas é que eu estou rodando aqui. Tá? Então basta clicar aqui e fazer o download, ok? Então você vai pegar um pendrive, vai pegar esse cara aqui, por exemplo, o Balena Etcher, coloca no Google aí, baixa e instala, tá? Depois de baixar aqui a imagem, né, .iso, enfim, vai jogar aqui, ele vai reconhecer o arquivo, você vai selecionar aqui o teu pendrive, por exemplo, né, no mínimo de 8 GB, e vai dar o flash, ele vai gravar ali o sistema operacional Linux, o Ubuntu no caso, e você coloca lá no seu computador, no seu notebook, seleciona para dar o boot através do pendrive, beleza, vai começar a instalação, certo? Muito bem. Mas para esse tutorial, eu vou fazer o teste em uma máquina virtual através do VirtualBox. Então, através do VirtualBox. Todos esses links eu vou deixar abaixo aí, tá? Então, tanto do Linux, do Ubuntu, tanto do VirtualBox, você vai baixar aqui para o Windows, por exemplo, se for o seu caso. Nós iremos fazer uma instalação dentro de uma máquina virtual aqui no meu sistema operacional Windows, tá? Ah, funciona? Funciona, mas não é ideal. No caso aqui é mais para questão de tutorial, para eu não precisar pegar outro computador, fazer a instalação aqui através de um pendrive. Então, no caso, aqui eu vou fazer através do VirtualBox e você pode fazer aí também, até para fins de testes, tá? Para você treinar aí a instalação, ok? Então, quando eu começar a instalação do Linux aqui do Ubuntu, é igual tanto para a parte de máquina virtual, como se você estivesse instalando uma máquina física, ou até uma máquina numa nuvem, tá bom? Não tem diferença nenhuma. No caso da nuvem, provavelmente já vem instalado. Então, tenha isso em mente, ok? Para o tutorial e para fins de teste, você também pode estar fazendo a máquina virtual através do VirtualBox. Então, só clicar aqui e fazer o download, Nest, Finish. Não vou te mostrar como é que instala um programa que você sabe, tá? Então, depois que você baixou ou você gravou o seu pendrive com a imagem do Linux, né, com o Ubuntu, ou você vai subir a imagem no seu VirtualBox, tá? Então, vou abrir aqui o VirtualBox para a gente dar prosseguimento. Então, com o seu VirtualBox aberto, você vem aqui em novo, tá? Coloca o nome que você achar melhor. Aqui abaixo, a imagem ISO, você tem que selecionar o arquivo que você acabou de baixar lá do site do Ubuntu Server. Feito isso, você pode clicar aqui em próximo. Aqui não precisa colocar nada, tá? Pode avançar. Aqui é a quantidade de memória e processamento que nós destinamos a essa máquina virtual. Vou deixar assim padrão, tá? Não precisa de muita coisa para esse teste. Lembrando que não é ideal você utilizar em produção em máquina virtual, né? Você vai colocar isso numa máquina local, ou enfim, na nuvem. No caso aqui é só para teste. Espaço no HD, vou deixar 25 GB mesmo aqui, não vou mexer. E aqui basta clicar em finalizar. Pessoal, então a partir de agora, tanto na máquina local como na máquina virtual, o processo de instalação é o mesmo, tá? Então agora nós iremos iniciar a instalação. Então como é que você se move aqui? Com as teclas para baixo, para cima, enfim, com a tecla Tab. Então você não vai utilizar o mouse aqui nesse momento, tá? Então eu vou lá em português, por exemplo, selecionar aqui a linguagem do meu sistema, vou dar Enter. Ele pergunta se eu quero continuar sem update, né? Então, seleciono aqui sem update, dou Enter. Aqui com a tecla Tab, eu vou lá em cima em Layout, ó, dou um Enter e mudo para Português Brasil. Aqui muda a questão do layout do teclado, esse tipo de coisa, tá? Com o Tab eu vou lá em Concluído. Aqui eu vou dar Concluído também, não preciso marcar outra opção. No caso seria uma instalação mínima do Ubuntu Server e tal, enfim. Vamos deixar assim mesmo. Então nessa parte, se você está utilizando o computador local, PC, notebook e tal, conectado ao cabo de rede, ele vai pegar o endereço IP do seu roteador. No caso, eu estou utilizando aqui uma máquina virtual. Então ele está pegando o endereço IP do roteamento do VirtualBox. Eu não quero. Eu quero que ele pegue o mesmo endereço, a mesma faixa de IP que eu estou utilizando aqui no meu computador principal, né? No meu sistema operacional principal, melhor dizendo. Ok? Então como é que eu altero isso? Então com o mouse mesmo, ó, você vai fora. Lá embaixo tem um ícone aqui da rede, tá vendo? Clica no botão direito, configurações de rede, vem aqui em NAT,
muda para placa em modo bridge, seleciona a placa de rede que você está utilizando no momento. No meu caso, estou utilizando aqui o Wi-Fi. Se for através de cabo de rede físico, você muda para a sua interface de rede. Mas no meu caso, no momento, para gravar agora, eu estou utilizando o Wi-Fi, tá? Dá OK. Então perceba que ele desconecta a placa de rede e levanta ela de novo. Então nesse momento ele já mudou o endereço IP, já pegou da minha rede local. Dou concluído. Não tenho proxy também, concluído. Aguardo um pouco esse momento. Aparecendo o botão concluído novamente com a tecla Enter. Nessa parte ele está selecionando aonde ele vai instalar, na parte do hard disk e tal. Enfim, se você sabe particionar o seu HD, você faz. Se você não sabe, vai com o tab lá embaixo e dá concluído, tá? Então aqui se você tem a noção do que você está fazendo. Estou julgando que você não saiba por ser leigo na questão do Linux, que não é o foco desse tutorial. Esse tutorial é o novo SGA, ok? Então estou fazendo uma instalação bem tranquila aqui para vocês. Então dou OK. Ele vai falar que a questão de instalando barra, o barra boot, enfim. É um pouquinho mais complexo, a gente vai usar o padrão, concluído. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, porque vai apagar tudo que tem no meu HD, então se você tem particionamento com outras coisas dentro aí, cuidado. No caso aqui ele não está apagando nada do meu HD principal, né, do meu sistema operacional principal. Ele está utilizando aqueles 25 GB que a gente provisionou ali no começo. Então desses 25 GB aqui, que é o que para ele é o HD principal, ele está perguntando, você tem certeza? Tem, beleza. Aqui ele vai perguntar alguma coisa de nome, por exemplo, vou colocar aqui SGA, certo? O nome do seu servidor, vou botar SGA também. O nome que você vai utilizar para acessar o sistema operacional, então é importante você lembrar disso aqui. E a senha também, vou colocar SGA, SGA. Obviamente você vai colocar uma senha mais complexa, né? Mas para teste não tem problema. Vou lá com o tab concluído. Está perguntando se eu quero marcar a opção de habilitar o Ubuntu Pro, não quero. Aqui com a tecla de espaço, eu marco que é a instalação do OpenSSH para eu acessar remotamente esse servidor. Vou com o tab concluído. E aqui ele pergunta se eu quero instalar alguma coisa a mais. A única coisa que eu vou instalar vai ser esse cara aqui, ó. Docker, tá? Com espaço eu marco. Por quê? O que seria esse Docker? Nesse momento eu estou utilizando o VirtualBox. Então o que eu estou falando para o VirtualBox? Pega 25 GB de espaço do HD, pega tanto de memória desse computador, pega tanto de processamento e separa para rodar essa máquina virtual. O Docker ele faz o contrário, ele pega todas as aplicações, sistemas que você instala através dele dentro do sistema operacional e transforma num processo. Então ele não fica consumindo hardware, enfim, mais do que aquele processo precisa, ok? Até dá para você limitar através de comando quanto que consome ou não cada aplicação, mas por padrão a gente vai deixar automático, tá? Então a diferença do Docker, né, para uma máquina virtual é isso. Uma máquina virtual ela pega parte ali do seu hardware para utilizar. O Docker não, através de containers, né, de compartimentos virtuais, vamos dizer assim, ela transforma tudo isso em processo. Então não importa se é um sistema operacional rodando via Docker, se é uma aplicação, se é um navegador, não importa. Né, um sistema web, sei lá, seja o que for, ela transforma isso num processo, ok? Então o SGA, o novo SGA, vai rodar através de Docker, ok? Dentro de um container. Então com o tab eu vou lá em concluído, aguardo esse procedimento. Esse procedimento ele leva um tempinho, ok? Então você tem que aguardar até aparecer ali embaixo, ó, Reboot Now, certo? Aí você vai com o tab lá e dá um Enter. Se você está utilizando a máquina, se depois desse procedimento, você tem que tirar o pendrive para ele não botar novamente no pendrive. Se for máquina virtual, ele vai ignorar e vai entrar no sistema operacional. Feito o reboot, né, o reboot, vai levar um tempinho a primeira inicialização, chegamos aqui. Então nós temos ali o login SGA que nós criamos, né, e a senha SGA. Você vai colocar o login e a senha que você criou, ok? Vai aparecer assim de cara, tá bom? Então aqui nós instalamos o sistema operacional. Agora nós vamos dar uma incrementada aqui, vamos dizer assim, para preparar o solo para receber ali o processo de instalação do SGA. Como eu loguei com um usuário que não é o root, que não é o usuário administrador do Linux, então eu tenho que usar um comando inicial para executar qualquer comando. Então no caso esse comando se chama sudo, ó, sudo, ok? E dá um espaço. Feito isso eu tenho que dar o comando para fazer a atualização do sistema. Para isso eu preciso atualizar primeiro a lista ali de repositórios. Então é sudo espaço apt espaço update. Aí você dá um enter. Vai te pedir a senha que você cadastrou lá. Muito bem, então vai levar um tempinho aqui, vai fazer essa atualização. No caso, a atualização da lista de repositório, né? Após isso, nós damos outro comando, agora para atualizar o sistema mesmo. Vai levar um tempinho também, vai baixar tudo que tem para atualizar aqui. Não é obrigatório, mas eu recomendo que faça. Sudo espaço apt espaço, agora é upgrade, pessoal, upgrade, ok? Vai perguntar se você tem certeza de instalar essa galera, dá um sim, no caso aqui, S de sim, se fosse em inglês, o Y de yes.
Muito bem, então feita aí a parte de upgrade, leva um certo tempo, então tenha paciência, mas é só essa primeira parte da instalação, depois vai embora, né? Temos aqui o sistema operacional já atualizado, ok? Então agora nós iremos instalar mais um carinha aqui para facilitar a nossa vida, e eu já vou explicar por quê. Você vai usar o comando sudo espaço apt, tá? Esse apt é o gerenciador aqui de pacote do Linux, no caso para Ubuntu, Debian. Então espaço install, ok? Tudo em inglês. Esse cara aqui, ó, net traço tools. Eu já vou explicar o porquê que eu vou instalar ele. Dá um enter. Muito bem, instalamos ele. E o que esse cara faz? Uma das funções dele aqui é ter esse comando aqui, ó, if config, certo? Vou dar um enter. Com ele eu consigo visualizar o meu endereço IP, ó, tá vendo a segunda interface de rede ali, que é o ENP0S3. Então, no caso, ela é uma interface de rede onde eu estou recebendo o meu endereço IP. Ele é um 92.168.100.243. Provavelmente no começo do vídeo, o endereço IP foi diferente porque eu estava conectado aqui em outra rede, tá? Não importa, vai aparecer o seu endereço IP, ok? Esse endereço IP é muito importante para o processo aqui de instalação do novo SGA, de acesso a ele, tá? Então, no caso, o Ubuntu não vem com o ifconfig aqui no NetTools para visualizar. Tem comandos, obviamente, para isso, mas fica mais fácil para vocês, tá? Então agora nós iremos utilizar um cara chamado put, que é um programa para que eu possa acessar esse servidor, seja aqui no virtual ou separado, um computador na sua rede, de forma remota. Por quê? Porque aqui eu não consigo copiar e colar comando e tal, enfim, é meio xarope usar a máquina virtual diretamente. Então eu vou baixar um programa chamado put. É esse programa aqui, certo? Basta clicar aqui e abrir o arquivo. Ele vai ter essa cara aqui, tá bom? Então aqui eu vou colocar o endereço IP do meu servidor Linux. Então ele está ali, ó, né? A gente viu 192, então é o seu endereço IP do seu servidor, .168.100.243, 243, ok? Então basta dar um enter, vai aparecer essa janela para você aceitar, enfim, só clicar aqui, aceite, maximiza, pronto. Vou aqui logo, SGA. Muito bem, estou dentro do sistema operacional da mesma forma que eu estava ali diretamente na máquina virtual, mas fica mais fácil. Tem botão direito, enfim, bastante coisa aqui. Por exemplo, se eu quiser copiar alguma coisa aqui, vou colocar aqui ifconfig, certo? Eu quero copiar esse endereço IP aqui, ó. Então venho aqui, seleciono com o mouse e clico com o botão direito, ó. Ele já copia e já coloca ali no terminal, tá? Então fica muito mais fácil aqui para a gente estar utilizando. Se é uma máquina local está na sua rede, o procedimento é o mesmo, tá? Está instalada lá no seu servidor, no rack, enfim, local distinto ali, separado da sua máquina de trabalho. Você vai usar o put, vai colocar o endereço IP, vai acessar esse servidor, tá bom? Se é uma máquina está na cloud, que tem o endereço IP público, da mesma forma, vai colocar o endereço IP público aqui para acessar. Maravilha, então aqui nós temos o Linux instalado, né, o Ubuntu Server, já atualizado. Já instalei ali o NetTools para ter o ifconfig para facilitar a minha vida. Já baixei o put para acessar ele de forma remota. E agora eu começo a preparação para a instalação do novo SGA, ok? Então essa primeira aula foi a instalação do sistema operacional. Repito, seja local, uma máquina ali separada, na sua rede, seja virtual, ok? Se for na cloud, você vai escolher o Ubuntu e já vem instalado, aí só basta seguir o procedimento de atualização do sistema, tá bom? Então, paramos por aqui, preparamos o sistema operacional para receber agora a questão da instalação do novo SGA, tá bom? Te vejo na próxima aula.